Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Apocalipse Urgente. Eu sou Wagner de Lima. Gostaria de dar continuidade ao nosso assunto a respeito da parábola da grande ceia, convite e rejeição. Hoje eu gostaria de abordar para vocês 5 tópicos a respeito de como as pessoas, os argumentos que elas criam no momento do convite, no momento que eu e você fazemos o convite, para que essas pessoas elas possam gozar de uma felicidade que elas nunca experimentaram nas suas vidas. Então eu gostaria hoje de estar mostrando para vocês essas 5 etapas, né? As 5 etapas não, na verdade são os primeiros 5 tópicos, os primeiros 5 tópicos de como que as pessoas elas fazem para poder, as desculpas que são criadas, né? Porque a parábola da grande ceia ela vai tratar justamente acerca disso, ela vai tratar das desculpas que são realizadas, né? Então assim, já ouvi muita pregação, já ouvi muito estudo acerca da parábola da grande ceia, mas o que nós vamos tratar aqui é justamente hoje o que acontece na nossa sociedade, quando a gente vai fazer o trabalho da evangelização, ok? Então, eu acredito que você, escutando isso aqui, eu acredito que você há de aprender muito. Eu acredito que talvez essa seja a sua pergunta, talvez entre esses 40 tópicos que eu estarei tratando aqui com vocês, eu acredito que talvez seja este um dos argumentos que talvez você use isso, ou usou durante toda a sua vida, ainda continua usando ainda como uma desculpa para não experimentar a graça maravilhosa do Deus que fez os céus e a terra, que enviou seu Filho Jesus a este mundo para dar a sua vida por mim e por você, ok? Então eu gostaria de fazer uma oração e logo em seguida eu gostaria de estar dando início então a este assunto, né? Que é uma oportunidade que nós estamos tendo, uma oportunidade que está sendo dada para que o Evangelho chegue à sua casa, chegue até você. Santo Deus, eterno Pai, nessa manhã eu quero bendizer o nome do Senhor, eu quero glorificar o Teu nome, ó Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade, ó Deus, que está sentado agora. Pedimos, ó Deus, que não só a minha vida, mas aqueles que hão de ouvir, ó Deus, este estudo, essa mensagem, que o Senhor, ó Deus, o meu Pai, possa, através desta mensagem, que almas sejam salvas e sejam libertas pela Tua graça, pelo Teu poder. Eu oro, louvo o Teu nome e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Ninguém tem desculpas diante de Deus de não estar salvo depois de ouvir o Evangelho. O Senhor Jesus proferiu a parábola da grande ceia, que foi a aula passada, prefigura o banquete da salvação de Lucas 14, 16 ao 20. Podemos ver a gravidade do homem em desculpar-se diante de Deus, mas, seja qual for a pergunta, a Bíblia sempre tem uma mensagem adequada. Está entendendo? Então vamos para a primeira pergunta. Não vejo mais solução para mim. Deus não me aceita, pois dos pecadores eu sou pior. Você já ouviu essa expressão? Quantas pessoas você já tem deparado? Quantas pessoas você já tem visto que tem usado essa expressão, né? Não vejo mais solução para mim. Talvez você seja uma dessas pessoas, em casa, na rua, no trabalho, com a família. Talvez você tenha cometido
alguma coisa que você talvez tenha feito e que às vezes você acha que não tem solução para você. Talvez você já tenha andado em vários lugares, foi numa igreja aqui, foi numa igreja ali, foi numa religião aqui, numa religião ali, viajou para cá, viajou para lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Minas, sei lá, qualquer lugar que você já tenha andado neste mundo, tentando buscar uma solução para você. Talvez você tenha consultado, sei lá, um horóscopo, um astrólogo, sei lá, seja qual for. Talvez você já foi no centro espírita, sei lá, em qualquer lugar, talvez você já tenha procurado solução para você. Talvez algo que você já tenha feito e você acha que não tem solução para você. Talvez já tenha cometido um crime. Quantos casos nós temos isso, do pai que foi lá e tirou a vida do filho, que tirou a vida da filha, que tirou a vida da esposa, que a esposa tirou a vida do esposo, e acha que às vezes não tem solução mais para você, porque você se considera um dos maiores pecadores da humanidade. Talvez esse seja o seu argumento, né? Eu gostaria aqui de dizer para você que o homem já venceu grande parte de sua batalha ao reconhecer que é um pecador. Só de você reconhecer que você é um pecador já é uma grande vitória, né? Agora, o Espírito Santo é quem nos convence, é quem nos converte do pecado. Satanás nunca diz ao homem que ele é um pecador, a não ser quando o acusa. Então o diabo ele só vai mostrar para você que você é um pecador quando ele começar a te acusar. Tá vendo lá? Você matou sua filha, você matou seu filho, você traiu a sua esposa, você traiu seu esposo. Tá vendo lá aquele negócio que você fez lá no banco lá? Tá vendo aquele negócio lá? Aí você vai descobrir, poxa, realmente eu sou um pecador, realmente eu não mereço desculpa, perdão de ninguém. Quantas pessoas que tiram a sua própria vida, quantas pessoas que vão ao suicídio, quantos casos de suicídio você escuta todos os dias quando você liga o rádio, quando você liga os noticiários. Quantas vezes, né? Para os que pensam assim, use o seguinte, vou te mostrar agora os textos do amor de Deus. Livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Você que bem rápido. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte, deixa eu usar aqui uma versão original, tá? Para a gente poder ser mais objetivo. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é aquele vermelho vivo, né? Eles se tornam brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, meu filho, qual é o crime que você cometeu? Qual o seu pecado? Salmo 37, verso 5, gostaria de deixar isso para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou oprimidos, como algumas versões, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e trarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está entendendo? Então Jesus é a solução para a sua vida. Ele é o descanso para a sua alma.
Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é só você ler o versículo, você precisa meditar no texto, você precisa extrair do texto o que o texto está querendo dizer. Aquele, ou seja, qualquer um, eu e você, todos nós, toda a humanidade que habita, ele está fazendo um convite no esconderijo. Que esconderijo é esse? Existem vários esconderijos. Existem pessoas que o esconderijo dele é uma discoteca. Existem pessoas que o esconderijo dele é um cemitério. Sabia? Porque ninguém vai lá, a pessoa vai lá e se esconde lá. Existem pessoas que o esconderijo dele é o fim do mundo. Vou lá para a Groenlândia, vou lá para a Antártida, vou lá para o Alasca. Existem pessoas que o esconderijo dele é a Chapada da Diamantina, Chapada não sei da onde. Existem pessoas que o esconderijo deles são os bunkers, que é aqueles esconderijos secretos que os poderosos aí vão esconder no fim dos tempos, como diz a Bíblia lá em Apocalipse 6, do 12 ao 17, vai falar do sexto selo. Sei lá, muitos habitam nesses esconderijos, mas o esconderijo que Jesus te oferece aqui nessa manhã e nessa tarde não é esse. Aquele que habita no esconderijo do homem, do patrão, sei lá, não. O esconderijo do Altíssimo. E quem é o Altíssimo? Quem é o Criador do Universo? Quem que estava no princípio da criação? Quem que é a testemunha fiel e verdadeira? Quem que é o princípio, né, da criação, repetindo de novo? Mas quem é? É Jesus Cristo. Ele é o esconderijo, né? A sombra do Onipotente. O que é a sombra? Olha aqui, eu estou aqui num lugar tão maravilhoso, né? Olha as plantas aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Quem que num calor desse, num sol escaldante desse, não vai querer uma sombra, uma água fresca? Todos nós. Mas é a sombra do Onipotente descansará. Traz refrigério, descanso para a sua alma, né? Continuando aqui. Então, meu querido, quero dizer para você, no primeiro tópico, nesta manhã, no início dessa tarde, existe solução para você, sim. Existe, tá? Não deixa o inimigo das nossas almas, o diabo, ficar te acusando dia e noite. Talvez você esteja preso dentro de um quarto. Talvez você esteja em algum esconderijo desse, dizendo que não tem mais solução para você, que você é um dos maiores pecadores. Não. Quero dizer para você, você e eu, nós somos pecadores, somos sim. A palavra de Deus fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas eu gostaria de dizer para você que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. De que Deus, ele é rico em graça e misericórdia. E de que Ele está do seu lado nessa manhã, no início dessa tarde, para perdoar os seus pecados, para te ouvir. Entregue a sua vida a Ele, enquanto você tem vida, ok? Para que você experimente dessa graça e dessa misericórdia, né? O tópico 2, ele vai dizer o seguinte: só vou ser crente depois de me consertar. Talvez você tenha escutado esse argumento, né? Talvez você tenha escutado algum amigo, algum parente: só vou ser crente depois que eu me consertar. Eu só vou ser crente depois que eu parar de fumar. Só vou ser crente depois que eu parar de beber. Só vou ser crente depois que eu parar de me prostituir. Só vou ser crente depois que eu parar de mexer com as drogas. Eu te pergunto uma coisa: você é dono da sua vida? Eu sou dono da minha vida? Eu te pergunto, você vai viver para sempre? Eu vou viver para sempre? Você sabe o que diz no Salmo 90? Eu gostaria de ler para você. Olha só uma passagem que está no Salmo 90.
Salmos 90, verso 10. Eu vou ler a partir do versículo 9, tá? Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto ligeiro, ou como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns passam pela sua robustez, chegam a 80. O orgulho deles é a canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando, né? Então, a nossa vida, ela passa como um conto ligeiro, é muito rápido, né? Eu tenho 47 anos de idade. Eu não sei se eu vou chegar aos 50 anos. Jesus pode voltar antes, né? Eu louvo a Deus se eu conseguir ser arrebatado em vida, de não passar pela tumba fria, de não passar pela morte. Agora, esse vírus está aí, sei, né? A duração da nossa vida é de 70 a 80 anos, passar disso é canseiro e enfado. Um limite, nós temos um limite de vida nessa terra, você tem um limite de vida nessa terra. Será que você vai esperar a morte chegar para você tomar essa decisão? Hebreus 9, 27, e aos homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você vai esperar a morte chegar para você tomar essa decisão? Tem certeza disso? Então, é um caso a se pensar. Se o homem pensa em seguir uma religião após melhorar a sua vida espiritual, ele está apenas piorando a sua situação. O homem jamais melhora o seu estado espiritual. Longe de Deus, Jesus ensinou que o mundo não melhora por si mesmo, nem tampouco um homem deve esperar consertar-se para aceitar a Cristo. Ele deve ver a Cristo do jeito que estiver e deve deixar Cristo fazer os consertos necessários para que as suas feridas sejam saradas e tornar-se vida cheia de paz e alegria, né? Então, gente, é tudo isso que eu acabei de falar aqui. Fique esperando a morte chegar para depois você se consertar, não. Isaías 55, verso 6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ok? Vamos para o terceiro tópico. Quando sentir vontade, eu vou ser crente. Olha, cuidado. O coração do homem é enganoso e sempre inclinado para o mal. O pecador precisa entender isso. E mais, nossos sentimentos e emoções mudam diariamente. A salvação está baseada na palavra de Deus e na aceitação de Cristo, que converte o coração do homem. Através da palavra de Deus, o homem sente uma profunda necessidade de buscá-lo e de servi-lo. Os textos a seguir confirmarão essas verdades do coração do pecador. Isaías 55, 6. Acabei de dizer para vocês que é o texto que eu gosto mais de citar. João 1,12. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Gostaria de ler só um texto aqui, gente, que está em João 5, 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Que diz assim, ó: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem, presente, tem a vida eterna. Ele está afirmando, e não entrará em condenação. Que condenação é essa? Condenação eterna. Mas passou da morte para a vida. Estávamos mortos espiritualmente. Passou da morte para a vida, ou seja, é algo instantâneo. Tá? Então, não espere sentir vontade
Quando eu sentir vontade, vou ser crente. Então não espere isso não, porque a morte ela pode vir. A morte ela pode vir. Está morrendo pessoas a toda hora, a todo momento. Né? Então não espere. Não espere, que você pode ter uma surpresa. Número 4. Não importa qual a religião, tem que ter sinceridade. Oh, meu Deus. Não importa a religião, tem que ter sinceridade. Com coisa que sinceridade vai levar o homem à salvação. O homem tem o dever de ser sincero para com Deus e os seus semelhantes. Mas isso não é um requisito para a salvação. Essa é uma mentira que o diabo tem colocado no coração do homem para mantê-lo numa religião qualquer e onde do verdadeiro caminho para a salvação. Que adianta um homem ser sincero e estar fora do caminho para o céu? João 14:6. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus, a não ser por mim, diz o Senhor, né? Então, só existe um caminho. Jesus não vai se apresentar como os caminhos, como mais um caminho, não. Ele vai se apresentar como o único caminho, a única verdade, e que Ele é a vida. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e vida eterna. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai chegar até Deus se não for por intermédio dEle. Não existe salvação fora de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Em nenhum outro há salvação, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Tá? Então, quando eu morrer, olha só. Então, nós precisamos estar atentos a isso, ok? Não importa qual a religião, tem que ter sinceridade. Importa a religião, sim. Importa a religião, porque de acordo... Eu vou ler o texto aqui. Olha só. Provérbios, capítulo 14, versículo de número 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Que religião propaga o nome de Jesus? Anuncia que Ele é a salvação? Ele não é o Salvador. Jesus não é o Salvador. Jesus não é o Filho de Deus. Então, essa religião não é boa. Quer dizer, essa religião... ela é contrária à palavra de Deus. Ela não prega que Jesus é o Salvador. Então, quero só dizer para você que o fim é a morte, e é morte eterna. Há caminho para o homem que lhe parece direito, né? Mas não leva o homem à salvação. Ele vai achar, ele está participando de uma religião, está falando disso, está falando daquilo, que o homem tem que fazer boas obras, que ele tem que praticar coisas boas, que tem que ajudar o próximo. Mas ela anuncia que Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, de que o sangue dele foi derramado, de que o corpo dele foi ferido, de que Ele deu a vida por mim e por você. Essa religião, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa religião, ela fala que se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa religião anuncia isso? Bom, se ela anuncia isso, você pode participar dela. Ela não anuncia isso, então você já pode saber de que o caminho final dessa religião é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Ok? Então eu espero que fique claro esse tópico. Então eu gostaria de encerrar essa sessão no último tópico, tópico 5.
há coisas na Bíblia e no meio evangélico que eu não entendo. Há também muitas coisas na vida que não entendemos e também não vamos entender. Entretanto, não nos preocupamos com elas. A cada invenção que o homem cria, que o homem lhe faz, ficamos surpresos e nem sempre entendemos. Essas tecnologias que estão sendo feitas pelo homem, como o HAARP, Programa de Ativação Aurora de Alta Frequência, os chemtrails, que são os rastros químicos lançados na atmosfera, projeto MK Ultra, que é um projeto para controlar a mente das pessoas, e inúmeros outros projetos, esse projeto agora da vacina, né? Vacina de pontos quânticos, né? Muita gente não entende, nem eu e você, muitos de nós não compreendemos isso. Agora, existem coisas que nós não devemos nos preocupar. Há coisas que nós devemos nos preocupar, é claro. Existem coisas que nós não devemos nos preocupar. Cada invenção, então, como assistir ao vivo a acontecimentos que ocorrem do outro lado do mundo por um aparelho de televisão, através das ondas que são emitidas de forma invisível, transformadas em imagens, fantástico. À medida que nos aprofundamos em nosso relacionamento com Deus, Ele nos revela tudo o que for necessário para o nosso crescimento espiritual. O homem deve aprender a confiar em Deus, porque Ele nunca falhou. A Bíblia é o testemunho dos homens e nos provam isso através da história. E o maior testemunho do próprio Jesus, que vindo do céu, nos testemunhou do grande amor de Deus pelo homem. Há coisas que Deus não permitiu ao homem saber, e estas coisas pertencem a Ele, Deus. Somente no tempo certo Ele poderá revelá-las. Veja o que a Bíblia diz sobre o que nós entendemos e como são claros os propósitos de Deus para as nossas vidas. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas é para nós e nossos filhos, para que cumpramos as palavras desta lei. Ok? Então, há coisas na Bíblia que não entendo e no meio evangélico que não entendo. Há coisas no mundo que a gente não entende. Há coisas que a gente vai ler na Bíblia que é mistério de Deus, que não é para nós. Quer um exemplo disso? Finalizando, quando Daniel, profeta do Antigo Testamento, Daniel é o profeta do Antigo, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, por causa das suas profecias. Existe uma harmonia entre Daniel e Apocalipse. Quando chega no final do livro, Daniel recebe uma visitação do Senhor, e Deus fala com Daniel: sela as palavras desse livro, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Porque muita coisa ele não compreendia, muita coisa ele não entendia. E as coisas que Daniel escreveu, as coisas que foram reveladas a Daniel, é para os nossos dias e para os dias futuros, porque nós estamos vivendo a era presente do livro do Apocalipse, que são as cartas. O que nós estamos presenciando, o que nós estamos vivendo agora, vivenciando, é o princípio das dores, de Mateus 24. Ok? Então, eu espero ter conseguido aqui concluir o nosso ensino, que é a parábola da grande ceia, convite e rejeição, parte 1, os primeiros 5 tópicos dos argumentos que as pessoas criam, né, para rejeitar essa tão grande salvação, esse presente de Deus para mim e para a sua vida. Então eu quero dizer para você que nessa tarde, entregue a sua vida a Jesus. Não diga que não existe mais solução para você, de que você é um dos maiores pecadores, de que quando a morte, de que você só vai ser crente quando você se consertar, de que existem coisas na Bíblia que você não entende no meio evangélico. Então, não espere a morte chegar, não espere chegar ao fim da vida,
as coisas estão acontecendo e eu e você podemos ter uma surpresa de hoje para amanhã. Então, buscamos a Deus e buscamos a salvação em Cristo Jesus enquanto temos vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Deus abençoe e até a nossa próxima sessão, a nossa próxima série sobre a parábola da grande ceia, convite e rejeição, parte 2. Deus abençoe em nome de Jesus.